E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo. Vamos continuar a ler, não é? O prefácio de Emmanuel, Novo Amigo. Nós vamos começar a ler o parágrafo que começa assim. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. E Emmanuel está dando continuidade ao que ele colocou no parágrafo anterior, quando ele diz do objetivo maior do ser humano encarnado na Terra e desencarnado também, de se melhorar e de se autoconhecer e buscar esse aprimoramento. Ele diz aqui nesse parágrafo que aqui na Terra é muito importante e as pessoas acham importante, né? Não é muito importante. Muita gente acha importante fazer novos adeptos, que a doutrina tenha muitos adeptos, não é? Mas, na realidade, ele vai dizer que o importante mesmo é que cada um use os seus potenciais no serviço do bem. No serviço não do bem a si mesmo, porque esse a gente sabe fazer muito bem. Desejar bem a nós mesmos, a gente já está, não é? PH. Mas desejar ao bem ao próximo, esse é o nosso exercício maior, não é? Fazer o bem a nós mesmos, a gente todos nós já sabemos como se faz, gostamos de fazer, mas a preocupação maior para a nossa evolução será a de fazer bem ao próximo. Quando ele fala aqui, não é que a gente, enquanto encarnado, tem muita preocupação em doutrinar as consciências alheias, nós que somos espíritas devemos nos lembrar aqueles médios que trabalham como doutrinadores. A gente deve dar uma lidinha no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série André Luiz, principalmente no capítulo em que André Luiz vai conhecer o doutrinador falido chamado Belarmino. Não é? Um doutrinador que ficou muito mais preocupado em conseguir coisas materiais do que vivenciar a doutrina em si mesmo. É interessante também lembrar aqui um caso que existe num dos livros do Irmão X, que eu não me recordo agora, mas eu já li. É o caso daquele doutrinador palestrante que chega no mundo espiritual e vê uma senhora brilhando, não é? E essa senhora ele reconhece como alguém que assistia sempre às suas preleções. E aí ele fica como que chocado, né? E vai conversar com ela. Por que ela está brilhando tanto, não é? E ele totalmente apagado. E aí ela diz para ele que ela escutava o que ele falava e se esforçava por colocar em prática. Então, ela conseguiu usar os potenciais dela na execução de todo o ensinamento que esse palestrante passava, mostrando que o mais importante, como diz Emmanuel, é a aplicação de todos os ensinamentos. Com certeza, o objetivo de André Luiz em trazendo para nós as suas experiências, nos ajudar a colocar em prática o que ele não conseguiu enquanto encarnado. Não é tão fácil assim, a gente sabe que não é,
Mas a gente deve sempre se lembrar de Paulo, quando dizia que todas as vezes que cairmos, deveremos levantar novamente os nossos joelhos desconjuntados, as nossas mãos marcadas, mais ou menos isso, e continuar na caminhada. Ele coloca, o Emmanuel coloca que não basta algumas situações que possamos fazer, vir a fazer, né? Que é investigar fenômeno, aderir verbalmente, doutrinar consciências alheias e conquistar favores, né? Eu separei aqui, investigar fenômenos. Não basta investigar fenômenos. Se não basta, é porque para investigar. Agora, não basta doutrinar consciência alheia. É porque é para tentar doutrinar, se a pessoa quiser. Então, nessas duas, por exemplo, toda vez que nós fizermos isso, em primeiro lugar, nós temos que reportar para nós. Porque quando eu estou investigando um fenômeno, para que eu estou investigando aquilo? Para ver a realidade do mundo espiritual. Para ver que a morte não existe, que a vida continua sempre, que o espírito existe, a existência dele está comprovada. A nuvem de testemunhas que Paulo fala existe realmente, que está em torno de nós, que o apóstolo Paulo já diz, há 2000 anos atrás. Doutrinar consciência alheia, doutrinar desencarnados numa reunião mediúnica, ou falar com atendimento fraterno, que é a mesma coisa, quase a mesma coisa, só que um está encarnado e o outro não. O que nós falamos para o espírito encarnado ou desencarnado, ele tem que servir para nós primeiro, porque senão é hipocrisia. É o que a Teresa falou, nós não somos santos, não temos a capa de santo para dizer ao outro o que tem que fazer e nós já fazemos tudo. Não, nós temos que ter o esforço, é o que Allan Kardec diz do verdadeiro espírita, né? Aquele que se esforça a cada dia se melhorar melhor do que foi ontem. Isso é da consciência de cada um, não cabe a ninguém julgar ninguém, mas tem que ter um esforço pessoal próprio, não é? E nessa questão do proselitismo, que ele fala, né? Não, que ele fala aqui, deixa eu ver, fazer proselitismo, né? Conquistar adeptos, quer dizer isso, né? E a gente pode pegar aqui na Revista Espírita, nós estávamos pesquisando aqui, na Revista Espírita de 1861, Revista Espírita, né, é uma revista que foi publicada por Kardec semanalmente, e após a desencarnação foi feita uma compilação e hoje tem a coleção. É muito bom, né? Então, na Revista Espírita de 1861, na parte 13, Kardec pergunta: o espiritismo prega o proselitismo? Não, a resposta é bem enfática, não. O espiritismo não deve ser imposto, escreveu ainda Kardec. Vence a ele porque dele se necessita. Então, se a pessoa necessita, então não é o que o irmão está colocando aqui. Não é para fazer proselitismo, não é a necessidade, a finalidade da obra não é essa. É para quem procura. Muita gente se tornou espírita começando a ler o Nosso Lar. Não tem problema nenhum. Depois pesquisa a obra básica. Depois se interessa e faz a sua pesquisa. Não, tem que ser espírita começando a ler o Livro dos Espíritos. Não, às vezes a pessoa não começou a ler o Livro dos Espíritos, começou a ler outro livro e se interessou. O interesse dele foi aquele. E depois ele despertou para outros assuntos, se aprofundou mais, não é? E muita gente, e algumas pessoas que eu pessoalmente conheço, Teresa também, que começou a ler o Livro dos Espíritos e desistiu. E o Evangelho desistiu, porque não está na hora que a gente tinha lido antes, né? Não está na hora ainda do entendimento daquela pessoa, daquele espírito, né? Então o irmão coloca isso, é bom a gente observar. Não há aquela vontade. Outro dia, até eu vou falar aqui, a minha mãe, o seu pai tem que entender espiritismo, ele tem que ser... Eu falei, mãe, calma, não é assim. Só nessa idade, porque ela gosta, ela ouve, parece, ela gosta muito. Mas meu pai vai à casa espírita, mas não é o interesse dela, é o espírito diferente. Mãe, é meu pai, a senhora é minha mãe, mas ele é outro espírito, a bagagem é dele, o degrau é dele. Oremos e fazemos prece e não nos surpreendamos, porque vamos ter muitos casos daqueles que achávamos que por não ser espírita, isso tem na mentalidade, não vai estar em boa situação no plano espiritual e vai estar em situação muito melhor do que muitos espíritas. Inclusive, lembrei agora, o livro que a Teresa vai me recordar, que é do Informação no Plano Espiritual, psicografia do Divaldo Pereira Franco,
em que no plano espiritual tem um hospital. Esperança. O nome do hospital é Hospital Esperança. Eu estou esquecendo aqui a obra. Coordenado por Eurípides Bassanufo, que é para espíritos aqueles que desencarnaram, espíritas, e que tinham que fazer certas coisas e não fizeram pelo conhecimento que já tem. Esse hospital deve ser grande. A vaga para mim lá depois. Eu esqueci o nome da obra. Eu também não lembro. Eu vou recordar aqui. Já vou dizer. Bom, continuando. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Interessante essa orientação que Emmanuel está nos dando, que devemos aprender a ler no livro da natureza, porque a natureza nos traz muitos ensinamentos. Estávamos lembrando lá na nossa casa espírita, na reunião em que dirigimos, estávamos comentando o quanto nós somos ajudados por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos, mas como a semente minúscula, ela tem o cuidado do lavrador, a terra é adubada, é regada, o sol, o vento, tudo favorece, mas o trabalho de sair, de romper a casca, é dela. Não tem como. Então, como a natureza, é o que o Emmanuel está dizendo para a gente, como a gente deve observar mais a natureza, que é o livro de Deus para todos nós, com esse exemplo da semente, e não foi por outro motivo que Jesus usava tantas parábolas, tantas histórias, não é, que falavam da natureza, dos ciclos da natureza. O trabalho nosso individual, enquanto encarnados aqui no planeta Terra, nessa escola bendita que Jesus construiu para nós, é o trabalho individual. Na realidade, esse trabalho ninguém vai poder fazer por nós. É como Jesus fala no seu evangelho: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Mas é aquele que quiser, mas a cruz, ele ajuda a gente, claro que ajuda nos momentos mais difíceis, como na oração Pegadas na Areia, é ele que nos sustenta no colo, né? Na oração Pegadas na Areia, na hora da aflição, a pessoa só vê 2 pés, mas na realidade era Jesus nos carregando. Mas o trabalho maior é por nossa conta, como o trabalho maior da semente é com ela mesma, por mais que todos a ajudem. Não é? O lavrador cuide muito bem dela, cuide muito bem da terra, do adubo que é colocado, de tudo. Mas o esforço primordial tem que partir dela mesmo. É o que ele está dizendo aqui. A luta humana é a oportunidade, é a sua ferramenta, o seu livro. Então, o Espiritismo também é uma ferramenta que vai nos ajudar a melhorar, mas o livro da natureza, porque a lei natural é a lei de Deus. Então, o livro da natureza também muito nos vai ensinar como proceder. Lembrando uma outra imagem, né? Quando há uma tempestade, a gente vê o quanto algumas plantinhas, elas não reagem ao vento, à tempestade, e elas vergam, né? Se submetem, e quando passa, porque toda tempestade passa, elas estão no mesmo lugar. E isso é um exemplo para todos nós, quando passarmos por algumas aflições, é a gente não relutar, não brigar, não é? Fazer como algumas plantinhas que se dobram, não é? A gente se submete, aceita a vontade de Deus na nossa vida, porque a tempestade, como a aflição, ela passa também. Então vamos continuar. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro,
Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Novamente, Emmanuel enfatizando o nosso trabalho individual. Todos nós vamos ter amigos. Jesus nos orientava que nós fizéssemos amigos com a riqueza das nossas iniquidades, das nossas injustiças, mas ele também nos alertava que a porta era estreita. Cada um de nós, numa porta estreita, só passa sozinho. Então, nesse novo parágrafo, ele fala: ninguém se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Porque muitas das vezes a gente vive preocupado com a tarefa do outro. O Neio Lúcio tem uma mensagem dos príncipes distraídos que é muito importante para todos nós, que fala de 3 príncipes que o rei, né, o pai pediu para levar um presente para um rei vizinho e pediu que os 3 filhos, um levasse um vaso, o outro levasse um bezerro ou uma cabra e o outro levasse um bolo. E os 3 saíram, mas durante a caminhada, cada príncipe começou a ficar preocupado com o presente do outro. Olha, você não está segurando o bolo direito. Olha, o outro falava, olha, você não está segurando a cabra direito, ela vai fugir. O outro, cuidado com esse vaso. Cada um se intrometendo na tarefa do outro. O que aconteceu? Um, preocupado com a tarefa do outro, acabou não cuidando da sua própria tarefa, né? Como diz aqui, o lugar que ocupa na terra pela vontade do Senhor. E um deixou o bolo cair no chão, a cabra fugiu e o vaso se quebrou. Então, somos todos nós quando a gente não se preocupa com a nossa tarefa enquanto encarnado e ficamos preocupados com a tarefa do outro. E o Emmanuel nos alerta aqui nesse prefácio maravilhoso, não é? Que a gente cumpra o nosso papel aqui enquanto encarnados. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos nos abismos infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Então ele já diz, né, nesse parágrafo que a consciência é que vai nos dizer, que vai nos situar, no céu, numa situação transitória, como seria o purgatório, de perturbações ainda, ou no abismo infernal, né? E dizendo que a consequência, a causa disso é o que nós fizemos nessa oficina de trabalho que é a nossa casa temporária, a Terra, sagrada. Só um detalhe, toda a Terra é sagrada. Não existe a Terra Santa ou lugar santo. Todo lugar é santo, né? Porque tudo é construção divina. E o nosso construtor aqui, né, o construtor da Terra, Jesus Cristo, todo lugar que é sagrado porque foi ele que construiu. E vem lembrar que a Terra é a oficina sagrada e que ninguém pode menosprezar sem conhecer ninguém vai menosprezar, e quando ele diz que ninguém a menosprezará, porque nós menosprezamos, sem conhecer o preço do terrível engano, né? E muitas coisas vão ser ditas para nós, como nós vamos ver no exemplo do André Luiz, que nós nem percebíamos. Ele vai ser taxado de suicida. Eu não, suicida não, é sim, né? E aí nós vamos nos colocar no lugar dele em várias situações já no começo da história, da obra, né? Então, essa obra de Aloísia, ela é tida também com o nome de A Vida no Mundo Espiritual. Muita gente, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, porque é a vida real, a vida verdadeira, a vida que nós vamos realmente reconhecer quem nós somos.
porque a gente quer se enganar. Eu digo isso por mim, em primeiro lugar. Né? Aquele autoconhecimento que nós lemos aqui no Livro dos Espíritos é muito difícil para nós de fazer. Porque nos reconhecendo, a gente vai ver o quanto ainda a gente tem que melhorar, que é o que o livro vai mostrar. Né? Por isso que ele diz aqui, André Luiz vem contar a você essa surpresa, porque é uma surpresa da morte carnal. Apesar de todo o conhecimento, muitos de nós que temos o conhecimento do Espiritismo, vamos ter surpresas, com certeza. Nós temos um amigo em comum que ele até fala aqui na rádio, e ele sempre nos orientava e nos orienta, e eu acho muito importante isso, é que todos os dias possamos meditar como se fosse o último dia da Terra, como encarnados, o último dia na Terra como encarnados, e nos colocarmos já no mundo espiritual. Como é que seria a nossa reação sem ver os parentes? Essa é como se fosse um pequeno, não é, estágio mental no mundo espiritual. E isso, se a gente fizer essa meditação temporariamente, não é, algumas vezes, é um exercício, porque antes da gente vir para cá, a gente abriu uma página e a gente leu sobre isso. A orientação de Joana de Ângeles dizendo que todos nós deveríamos acompanhar um féretro, não é? Um sepultamento, porque é a única coisa certa da nossa vida. Nada na nossa vida é certo. Tudo é impermanente. Mas a morte não. A morte, ela é certa. Então, esse nosso companheiro, ele sempre nos orienta a isso, que a gente faça esse exercício de parar e se hoje fosse meu último dia na Terra? E tentar, nós que somos espíritas, né, que já conhecemos muito sobre o mundo espiritual pelas nossas leituras, nesse sentido que eu falo, para a gente se colocar lá. E se eu chegar lá, como é que vai ficar a saudade dos que ficaram, o trabalho que eu fazia? Então, o André Luiz, ele vem falando isso muito importante, que a maior surpresa, não é, da morte é de nos colocar face a face com a própria consciência. Porque a maioria de nós, pelo menos eu, antes de conhecer a doutrina espírita, eu achava que quando morresse, ou eu ia dormir, ou eu ia, então, comer uva com os anjinhos, escutar harpa, me esquecendo aquilo que Jesus falava nos seus evangelhos. Deus trabalha todos os dias e eu também. Mas eu, na minha ignorância, achava que eu, né, muito importante que era, chegaria no mundo espiritual e dormiria, ou ia ficar escutando a harpa dos anjos. Então a doutrina espírita, ela vem mostrar para nós e relembrar tudo que Jesus havia nos dito. Ninguém pode descansar, porque se ele mesmo não descansa, não é, meus caros ouvintes? Então vamos encerrar aqui esse programa e continuaremos no próximo programa a leitura do prefácio. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.